Olá pessoal, sou Alexandre Martins e como vocês também fui pego aqui de surpresa por algo mais ou menos não esperado, que foi a decisão da Ordem dos Advogados de Portugal de pôr fim ao convênio de reciprocidade que mantinha com a Ordem dos Advogados do Brasil. E isso faz, na prática, que não possa mais haver inscrição de advogado formado no Brasil, em Portugal. E aí as pessoas começaram a me perguntar, a turma que já fez mentoria comigo, outros colegas que já fizeram domiciliação, que eu domiciliei aqui em Portugal, outros que gostariam de fazer a domiciliação. E parece que surgiu como uma nuvem de pânico, usar essa expressão, não gosto, mas vou usar porque foi a ideia que eu tive quando eu via as manifestações dos colegas. Teve gente falando em xenofobia, ataque aos brasileiros, e outros querendo saber se a ordem vai voltar atrás, se isso é passageiro. E eu queria fazer uma reflexão aqui com os colegas. Não só com os colegas, como com a sociedade toda. Não vou partir em defesa da Ordem de Portugal, nem da Ordem do Brasil, porque, apesar de ser advogado, eu não tenho procuração de ninguém, então não falo por ninguém, não vou fazer a defesa de ninguém. Falo por mim, falo pelos meus pensamentos, e se o que eu falar aqui você achar que concorda, ok. Se você achar que não concorda, também é um direito seu. Mas eu venho aqui trazer aqui uma proposta, e queria contar com a colaboração de vocês, com a parceria de vocês, para ver se a gente consegue encaminhar essa proposta. Bom, o que eu vejo? A Ordem dos Advogados aqui em Portugal, ela enfrenta vários problemas. Por exemplo, os advogados que atuam no oficioso, que é assistência gratuita para os necessitados, é como se fosse nossa defensoria pública no Brasil. Os advogados que atuam no oficioso não recebem um aumento digno há muitos anos. O último aumento foram centavos que foram crescidos nos honorários. Então, muitos advogados deixaram de atuar no oficioso pela baixíssima remuneração, pela péssima remuneração. Uma outra questão que a gente vê aqui em Portugal, que os advogados também sofrem, é um pouco da falta do princípio da legalidade por parte de alguns órgãos públicos. Então, você vai num órgão público, cada órgão pede um documento diferente, pede de uma forma diferente. Para os colegas aqui que não estão em Portugal, para vocês terem uma ideia, e para o público em geral, eu fui numa repartição pública e levei uma procuração, e a procuração não estava com a firma, com a assinatura reconhecida, com a firma reconhecida de quem me passou a procuração. E o servidor lá me pediu, então, a minha cédula profissional, eu dei minha cédula, e ela falou assim: olha, essa procuração aqui não está com firma reconhecida, eu não vou poder atender o senhor. E eu falei assim: olha, se a senhora se der o trabalho de ler o verso da cédula que está na sua mão, carteira da ordem, se a senhora se der o trabalho de, em 1 minuto, ler o que está escrito no verso da carteira, eu tenho acesso aos processos, sejam judiciais ou não, mesmo sem procuração. Está escrito aí na carteira, é lei, isso é lei. Aí ela falou assim para mim: ah, mas é que uma colega sua veio aqui, trouxe com carimbo do gabinete, firma reconhecida, papel timbrado e selo azul. Aí eu falei assim: olha, não é porque uma colega agiu errado que eu vou ser penalizado, porque eu não preciso nem de procuração. E não existe um órgão que você possa, na ordem, reclamar isso, um órgão de prerrogativa. Então, o advogado também sofre por falta de uma garantia, de uma ordem mais aguerrida a favor dos advogados. E isso não é culpa da ordem. Não estou botando aqui o dedo, apontando o dedo para um defeito.
No Brasil, nós temos uma ordem mais aguerrida, mais guerreira, mais participativa. Por quê? Porque no Brasil houve uma necessidade disso. O Brasil passou por um período de ditadura onde a Ordem dos Advogados recebia bombas, atentado com bomba. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma secretária que faleceu, me foge o nome dela agora, me perdoe a memória dela, mas ela faleceu porque ela abriu uma carta, era uma carta-bomba. A Ordem dos Advogados do Brasil e a ABI também, a Associação Brasileira de Imprensa, tiveram um papel muito importante no momento da ditadura militar no Brasil. Então, isso fortaleceu muito a instituição. Portugal, por ter um período mais equilibrado, talvez não precisou que a ordem tomasse essas posturas, por isso que até hoje não tem. Talvez seja isso, a necessidade, né? Não houve a necessidade, então não se aprimorou essa instrumentalidade na ordem. A ordem, os advogados aqui também dividem um pouco a atuação, né? O seu trabalho é dividido um pouco também com os solicitadores, que é uma figura que não existe no Brasil. É como se fosse no Brasil a figura de uma pessoa que é um despachante, mas que é um despachante que também pode ajuizar a ação, também pode dar assessoria jurídica, então pode fazer contratos, pode reconhecer firma, pode autenticar documento. Então, também divide-se o mercado com os solicitadores. E a atual bastonária até já teve questões acerca disso, desse tema. E, além disso, agora o governo fez uma lei que altera um pouco também a competência das ordens. E, pasmem, aqui em Portugal, não advogados vão poder dar consultoria jurídica. Então, são pessoas que não fizeram a prova da ordem, não são advogados, não são inscritos na ordem, mas que vão poder praticar alguns atos que até então eram atos privativos de advogado. Então, a Ordem dos Advogados em Portugal está sob pressão. E essa questão dos advogados brasileiros não é de hoje, eu já falo isso aqui há muito tempo, mas eu acho que a forma como foi feita essa ruptura, no meu entender, não foi a melhor forma. Eu acho que faltou, como se diria no Brasil, um pouco de jogo de cintura. Não sei, como eu estou falando aqui, não estou advogando para um nem para outro, mas não sei se a Ordem de Portugal poderia unilateralmente modificar esse acordo. A Ordem vinha tentando modificar o acordo. Eu não sei se unilateralmente ela poderia modificar. Unilateralmente ela podia rescindir. Ela podia extinguir o acordo, mas modificar o acordo eu acho que ela não poderia. Então, se ela não conseguiu modificar, o que competia a ela fazer então era rescindir. Não sei se foi isso que aconteceu, estou aqui pensando, imaginando, me colocando um pouco no lugar da Ordem de Portugal. E eu acho que não foi a melhor saída, na minha opinião. Sou advogado no Brasil, me formei em 1995, né? Talvez algumas pessoas que estejam assistindo o vídeo não tenham nem nascido nessa época. Mas eu me formei em 1995, no Rio de Janeiro, e atuo até hoje no Brasil também. E aqui em Portugal, desde 2017, eu sou inscrito na Ordem. Já lá vão mais de 5 anos, né? Um pouquinho mais de 5 anos. Bom, o que acontece? Os advogados brasileiros, quando chegam em Portugal e se inscrevem na Ordem, realmente encontram, como está no próprio parecer da Ordem, encontram algumas diferenças. Como a própria bastonária, a senhora doutora bastonária já falou em entrevista, por exemplo, a plataforma onde se movimentam os processos é diferente do Brasil. É verdade. O sítios, como é chamado aqui, é diferente do Brasil. Porém, eu não vejo isso como um obstáculo, porque no Brasil nós temos, por exemplo, Rio de Janeiro, uma plataforma para os processos da Justiça Estadual,
uma plataforma para os processos trabalhistas, uma plataforma para os processos da Justiça Federal. Então, se você atuar só no Rio de Janeiro, você tem 3 plataformas diferentes. Se você atuar em mais de um estado, a plataforma estadual muda e a plataforma trabalhista e da Justiça Federal também muda por região. Então, se você tem um processo da Justiça Federal, por exemplo, em Manaus, a plataforma é completamente diferente da plataforma do Rio de Janeiro. Uma ação trabalhista, a mesma coisa. Então, a questão de ter uma plataforma específica, eu não vejo como um problema. O que eu acho que seria viável para uma solução, e eu acho que existe realmente um problema, porque quando eu me inscrevi na ordem, comecei a advogar aqui, eu tive muita dificuldade. No Brasil, no Rio de Janeiro, eu fui professor de Direito Civil, Responsabilidade Civil, Direitos Reais e Processo Civil. Dei aula tanto na graduação como na pós-graduação. Quando eu cheguei em Portugal, eu já havia lido a Constituição Portuguesa, o Código Civil Português, o Código Penal Português. Cheguei em Portugal e realmente vi uma dificuldade, porque fiz até 2 cursos que, infelizmente, não somaram nada, mas existe uma carência, uma lacuna em relação a processo civil, processo penal, a forma procedimental, né, o direito processual é bem diferente do Brasil, apesar do direito substantivo ou do direito material, né, do direito civil, do direito penal, existem muitas similaridades, também são diferentes, não é o mesmo, mas existe sim muita similaridade, mas o direito processual é um tanto quanto diferente. E existe uma dificuldade para a gente poder aprender isso. Eu gastei muito dinheiro com livro. Em Portugal, os livros são muito caros, diferente do Brasil. Aqui em Portugal, os livros são muito caros. Então, eu gastei muito dinheiro com livro, comprei muito livro, estudei muito. Tive ajuda de colegas, Dr. Manuel Lobato, o Dr. Renato Teixeira. Foram colegas que me deram apoio, me deram suporte, me ajudaram a caminhar. Mas existe sim uma dificuldade. Eu acho que o melhor caminho seria a Ordem dos Advogados de Portugal criar um curso, como o estudante de Direito em Portugal, quando ele termina a sua graduação e ele passa a ser, então, advogado estagiário, ele é obrigado a fazer um curso de 6 meses na Ordem. Então, esse curso podia ser criado, ser modelado, ser adaptado para os advogados brasileiros. Esse curso podia ser oferecido online. Então, olha, você é advogado brasileiro, você quer se inscrever na ordem, você tem que comprar esse curso, assistir às aulas e determinado dia, 2 vezes por ano, ou 4 vezes por ano, não sei, mas em determinadas épocas você se inscreve e vem em Portugal fazer uma prova. E cada vez que abrir prova, vamos imaginar que a cada semestre abra uma prova, um concurso, e os 100 primeiros colocados, os advogados brasileiros, as 100 maiores notas, vão poder fazer inscrição na ordem. Olha, você criou uma formação para o advogado brasileiro e só vai se inscrever na ordem aqueles que vierem para Portugal, fizerem a prova e forem aprovados nos 100 lugares, ou nos 80, ou nos 50, ou nos 200, enfim. E você vai ter, então, a inscrição dos advogados que estão aptos para atuar. E esses advogados, uma vez inscritos, vão ter que ficar 1 ano atuando em parceria com um colega que já seja formado há mais de 3 anos, por exemplo, ou há mais de 5 anos, como é o caso dos advogados estagiários, que precisam ter um patrono, aqui é chamado de patrono, é um advogado que tenha pelo menos 5 anos de formado, que vai orientar esse estagiário. Seria uma forma de se manter o convênio e elevar o nível, se o problema foi esse, elevar o nível da qualidade do profissional que chega em Portugal, ok? Não sei se essa ideia passou pela senhora doutora Bastonária e ela unilateralmente não podia implementar isso, precisava da aquiescência da Ordem do Brasil, do acordo da Ordem do Brasil. Não sei se foi isso, não sei se não foi, mas isso é uma ideia. E eu acho que essa ideia deveria ser levada para a ordem e, de repente, isso ser estudado.
Então fica aqui essa ideia que poderia ser adotada e não inviabilizaria que advogados brasileiros viessem para cá. Eu acho que hoje o volume de advogados vindo para Portugal diminuiu. Nós tivemos realmente uma diáspora nos últimos 4 anos, talvez por conta da insegurança jurídica que se instalou no Brasil, com o risco de um golpe militar, enfim. E nós vimos que muitos advogados, não só advogados, mas muitos brasileiros migraram para Portugal. Portugal realmente não tem condições de receber todos os brasileiros. Portugal é mais ou menos do tamanho do estado de Pernambuco, então não dá para botar todos os brasileiros em Pernambuco, como não dá para botar todos os brasileiros em Portugal, e nem é essa a intenção dos brasileiros, mas só ilustrando. Eu acho que seria uma forma de se ter uma qualidade, um controle de qualidade maior em relação aos advogados. Bom, então eu queria fazer aqui um convite bem ousado, mas é uma pequena contribuição, um pequeno contributo que eu posso estar fazendo. Sábado que vem agora, dia 8, sábado, às 10 horas da manhã, vamos estar presente ali na sede da Ordem dos Advogados, ali no Rossio. Não para manifestar, não para gritar, não para levantar um protesto, mas para apresentar um apoio aos colegas brasileiros, advogados que querem atuar em Portugal, e um apoio também à Ordem dos Advogados de Portugal, para que, junto à Ordem dos Advogados do Brasil, possa estar achando uma solução para esse caso. Eu acho que não é o momento de tacar pedra, nem na OAB, nem na Ordem dos Advogados de Portugal, não é o momento de apontar dedo, não é o momento de querer saber quem tem a razão, não é o momento de dizer que é preconceito, que é xenofobia, que é ilegalidade. Eu acho que é um momento de diálogo, um momento de trazer diálogo, de trazer paz. Já temos guerra demais nesse mundo, temos guerra no continente africano, temos guerra no continente europeu, temos violência em todo canto, temos protestos violentos na França, que graças a Deus estão diminuindo, mas de guerra, de exaltação, de ânimos exaltados, nós já temos muitos por aí, né? A Ordem aqui de Portugal também tem outra dificuldade grande, que é a questão, não a Ordem, mas os advogados, que é a questão da Caixa de Assistência dos Advogados, que também é um problema sério. Então eu acho que a nossa bastonária, a senhora doutora bastonária aqui em Portugal, precisa ter paz, serenidade, tranquilidade para estar resolvendo todas essas questões que envolvem o dia a dia de nós advogados. Então, fica aqui o meu convite. Eu estarei lá, não sei se vai estar só eu, se vai estar eu e mais 5, eu e mais 10, eu e mais 50. Então fica aqui o convite, se você puder estender, se a ideia te agrada, se a ideia você acha que faz algum sentido, convida mais alguém. Vamos estar sábado, 10 horas da manhã, ali na sede nacional da Ordem dos Advogados, trazendo ali um apoio para os advogados brasileiros, um apoio para os advogados portugueses, um apoio para a Ordem dos Advogados, um apoio para a bastonária, um apoio para a sociedade que precisa de um advogado realmente preparado, realmente bem remunerado, realmente com uma caixa de previdência que o advogado possa sair para trabalhar e saber que se acontecer algo com ele no caminho, ele vai ter uma aposentadoria, sua família está protegida. Coisas que hoje em dia não tem. Infelizmente, não tá muito bem definido isso aqui. Então, o objetivo é esse, que haja um canal de diálogo. Não é protesto, não é manifestação, é apenas um simbólico abraço Brasil-Portugal. Então, se você é advogado português, se você é advogado brasileiro, se você não é advogado, todos estão convidados. Espero contar com vocês. Vamos juntar aí o pastel de nata com a coxinha de frango e vamos fazer aí um café da manhã saboroso lá na sede nacional da Ordem, tá bom? Conto com vocês, me ajuda a divulgar esse vídeo aí para que possa chegar para mais pessoas e a gente possa ter ali um primeiro passo no sentido de se achar uma conciliação. Um forte abraço, deixa eu ir agora para a luta.